Olá, gente, vamos então ao exercício 1 da lista de apoio 1, né? Só tem uma lista essa semana, né? Então, na lista de apoio da semana 2 de Física 3. O enunciado diz o seguinte: o campo elétrico no ponto A, gerado por uma barra semi-infinita, é carregada positivamente com carga Q, uniformemente distribuída. E aí coloca um diagrama de uma barra e um ponto A, que tem uma certa distância dessa extremidade. Então, o exercício quer saber como se descreve, como pode ser descrita a intensidade do campo elétrico aplicado no ponto A e gerado por essa barra. Então, coisas importantes. A carga na barra está distribuída uniformemente. Então, a mesma densidade de carga que eu tenho aqui, eu tenho aqui e eu tenho aqui. Não tenho algum ponto no qual esteja acumulado. Segundo item, é uma barra semi-infinita. Quer dizer que ela é finita numa ponta. Ela começa aqui. Aqui é meu ponto zero. E para este lado, ela é infinita. Isso é extremamente importante, porque se vocês viram a aula de conceitos, devem lembrar que eu coloquei um exemplo parecido. No caso de uma barra carregada. Essa aqui é positivamente, né? Mais. Por assim vai. Uma barra carregada, a gente está estudando um ponto qualquer distante dessa barra. Então, cada trechinho da barra exerce um campo elétrico nesse ponto. Então, aqui eu tenho vários campos elétricos que, por ser vetorial, vai ter uma somatória desses campos. E um campo resultante nessa direção, porque por conta da simetria, né? Se eu garantir que esse ponto está exatamente acima do ponto médio dessa barra, quer dizer que o meu campo elétrico resultante ele vai ser perpendicular, perfeitamente perpendicular ao plano horizontal. Já no caso dessa barra, acontece que eu tenho uma parte, uma extremidade, eu estou estudando o ponto logo acima dessa extremidade, e esse outro lado, a barra é infinita. E o interessante, infinita. Assim como eu fiz essa linha para aquela barra finita, eu não vou conseguir fazer o mesmo. Então, de uma maneira bastante aproximada, enquanto que o menor ângulo de campo elétrico vai ser este, porque percebam que não tem barra deste lado para criar campos elétricos nessas direções, o campo elétrico com maior ângulo vindo da ponta de cá vai ser exatamente 90 graus. Não exatamente, né? Vai ser no máximo 90 graus. Então vou ter todo este ângulo. Então esse vai ser meu ângulo θ. O ângulo θ vai variar desde 0 até 90 graus. E a mesma coisa vai acontecer com o campo elétrico. Se o ângulo for 0, que vai ser o campo elétrico gerado pela extremidade da barra, vai estar exatamente a 90 graus em relação ao plano horizontal. Agora, o fim da barra, deste lado, está lá no infinito. Quando a gente diz que está lá no infinito, quer dizer que a distância nessa direção é tão grande que essa distância é
insignificante. Então é como se estivesse exatamente em cima da barra. Se estiver em cima da barra, então a direção do campo elétrico produzido pelo infinito da barra vai estar nessa direção. É claro que o campo elétrico vai ser muito pequeno, porque está muito distante. Lembre-se que a intensidade do campo elétrico diminui com o quadrado da distância. Então vai ser um campo elétrico pequeno, mas vai ser um campo elétrico existente. Tudo bem? Então, se a gente já conseguiu entender mais ou menos o exercício, a gente pode partir para a resolução. Bom, como é um vetor, então a gente vai ter que entender que o campo elétrico resultante será igual a uma componente x na direção y, ou direção x, mais uma componente y na direção j. Eu vou ter componentes na vertical e na horizontal. Esse é o primeiro passo. Então vou ter infinitos campos, esses campos vão se somar de maneira a produzir um campo elétrico resultante, que vai ser dado nesse formato. Então vocês podem observar que nos resultados, nas alternativas possíveis, elas são apresentadas dessa maneira. O complicado desse exercício é que tem várias relações matemáticas e trigonométricas bastante complexas. Então, sentem que lá vem história. O primeiro passo é entender que cada fração infinitesimal dessa barra, cada pedacinho, vai produzir o campo elétrico numa direção. Então a gente vai generalizar. A gente vai usar aquela relação um pouco mais para frente. Então, cada pedacinho da barra vamos colocar a fórmula primeiro. Cada pedacinho da barra, ela vai exercer um campo elétrico neste ponto. Essa é a primeira coisa. Então, esse ponto vai exercer um campo elétrico, esse ponto vai exercer um campo elétrico e assim por diante até o infinito. Então, essa distância, que é a distância entre a carga e o ponto onde a gente está estudando, vai variar de acordo com este ângulo θ. Quanto maior esse ângulo θ for, de 0 até 90, maior vai ser a distância entre a carga geradora e o ponto que a gente está estudando. A carga, ela já não vai variar. Mas o campo elétrico gerado vai. Então, se a gente estudar o campo elétrico produzido por cada pedacinho desse, a gente vai chegar a essa equação. 4π y 0 vezes dq. E esse d ao quadrado vai ser obtido da seguinte maneira. A gente enxerga um triângulo retângulo formado pelo ponto A, pela extremidade, né, meu ponto 0, e o ponto da barra que eu estou estudando. Então aqui a gente tem um triângulo retângulo. Então vamos chamar este termo aqui de x, é o que ele chama, né? Então esse é o ponto da carga geradora, que vai criar o campo elétrico no ponto A. Essa aqui vai ser minha distância A, essa aqui vai ser minha distância x. Só que o que realmente me interessa é essa distância D, que realmente é a distância entre a carga geradora e o ponto A que eu estou estudando.
Usando Pitágoras, a gente encontra que d ao quadrado é igual a ao quadrado mais x ao quadrado. Como eu tenho um termo d ao quadrado nessa equação, eu posso substituir por esse termo. Aqui vamos ter a ao quadrado mais x ao quadrado. Então, eu disse que a carga ela não vai variar, mas como é uma carga num ponto muito pequenininho, então não é a carga total da barra, vai ser a carga referente àquele pedacinho. Então, se a gente conseguisse fazer um aumento muito grande da barra, se fizesse um zoom, eu pegaria um pedacinho muito pequeno, né? Se fosse uma seção transversal. Então peguei uma fatia da barra. Essa fatia da barra ela tem um comprimento dx. E consequentemente ela vai ter uma carga dq. Eu não sei qual é o valor de x, eu sei que ele é muito pequeno. E a carga que está acumulada nessa posição eu chamo de dq. Porque o q sozinho é a carga total da barra. Como é uma carga, aliás, como é uma barra infinita, então muito provavelmente a carga total da barra vai tender ao infinito. Mas eu não estou interessado no infinito. Estou interessado num pedacinho muito pequeno, uma fatia muito pequenininha dessa barra. Então, esse daqui vai estar referente à carga acumulada num corte dx, um espaço, uma distância dx dessa barra. Eu espero que o cálculo diferencial integral de vocês esteja na ponta da língua, para conseguir entender essa parte. Pois bem, a densidade linear, lambda, ela é dada pela carga total dividido pelo comprimento total. Só que aqui, novamente, a gente está lidando com uma barra infinita, ou semi-infinita, e o que a gente está interessado não é na carga total e nem no comprimento total. O que a gente está interessado é no diferencial. A densidade a variação da densidade ela está relacionada à variação da carga, um espaço muito pequenininho, um comprimento muito pequenininho. Então, isolando o dq, que é esse daqui, a gente joga o dx multiplicando, então temos que dq é igual a lambda vezes dx. Como a gente já tinha falado, como a carga ela é distribuída uniformemente ao longo da barra, mesmo que seja uma barra infinita, lambda é uma constante e ela não varia. Tudo bem? Então a gente vai substituir o dq dessa fórmula por esse termo. Então temos que dE é igual a 1 sobre 4π epsilon 0 vezes lambda dx sobre a ao quadrado mais x ao quadrado. Pois bem, esse aqui é só o começo da resolução desse exercício. O que a gente vai fazer é, naquela fórmula das componentes que eu tinha colocado aqui anteriormente, a gente vai substituir pela integral de dE em função do ângulo θ.
Isso eu já tinha explicado comecinho na aula de conceitos. Então, se você está perdido neste ponto, dá uma olhadinha na aula de conceitos. Um pouco demorada, mas eu explico isso na parte final. Outra relação importante. Percebam esse θ. Esse θ é a relação entre o comprimento x e essa distância mínima a, né, naquele triângulo retângulo que a gente colocou. Então eu posso fazer relações de seno e cosseno para verificar o quanto a variação desse ângulo θ vai fazer no comprimento x, ou aliás, a variação do comprimento x no ângulo θ. Mas é mais prático trabalhar com a tangente. Tangente de um ângulo, né, do nosso ângulo θ, vai ser igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Então isso aqui eu não estou criando do nada. É simplesmente uma relação trigonométrica. Porque a tangente de um ângulo é o seno desse ângulo sobre cosseno desse ângulo. Se eu substituir pelas relações de seno e cosseno, eu vou chegar nessa relação. Substituindo pelas variáveis dessa situação, o cateto oposto vai ser o x e o cateto adjacente vai ser o a. Então, o ângulo está aqui, o cateto oposto a ele é o comprimento x em relação à origem. E o cateto adjacente é a distância entre o ponto A e a extremidade da minha barra. Como eu estou interessado em x, eu vou isolá-lo. Então passo A multiplicando, então eu tenho tangente de θ vezes A. E por que eu fiz isso? Porque agora eu posso derivar x em relação a x. Fica dx igual derivada, bom, A vai ser uma constante, então ela vai permanecer a mesma coisa. Derivada de tangente de θ vai ser secante ao quadrado de θ. Para quem não se lembra, a secante é 1 sobre cosseno. Cosseno de θ. Tudo bem? Então, essa aqui é não diria que é uma integral imediata, mas já é tabelada. Então vocês não teriam muita dificuldade para encontrar esse tipo de informação. É claro que a questão é mais saber resolver o exercício do que aprender a fazer derivadas, certo? Então por isso que eu já vou fazer isso direto. Tem muito mais complicações além dessa. Bom, eu consegui determinar que dx, que primeiro que x é igual a tangente de θ vezes A. E que dx é A vezes secante ao quadrado de θ. Agora eu vou substituir essas duas relações nessa formulazinha aqui. Então, onde tem dx, eu vou colocar A secante ao quadrado de θ. E onde tem x, eu vou colocar tangente de θ vezes A. Você ainda está gravando? Está gravando, tudo bem? Então vamos lá. D será igual a 1 sobre 4 π y0 vezes lambda vezes dx, eu já tinha determinado que é A vezes secante ao quadrado de θ.
certo? E aqui, por conta da derivada, tem um dθ que eu havia me esquecido. E embaixo a gente vai ficar com uma coisinha meio complicada. Então vou fazer em separado. Então aqui no denominador a gente tinha a ao quadrado mais x ao quadrado. Substituindo x ao quadrado por aquela relação anterior, eu tenho a ao quadrado mais... Como era mesmo? X ao quadrado, x... Eu vou ter a vezes tangente de θ ao quadrado. Fecha parênteses. Então, simplesmente substituir x por aquela relação que eu tinha conseguido anteriormente, que é a vezes tangente de θ. Só que o x está elevado ao quadrado aqui, então eu vou ter que elevar a vezes tangente de θ ao quadrado. Como é uma multiplicação, eu só preciso colocar o quadrado em cada um dos termos. Então teremos que a ao quadrado mais a ao quadrado, que multiplica tangente ao quadrado de θ. Então percebam que o quadrado aqui ele vem para a tangente, ele não vem para o θ. Tudo bem? Ele vem para o operador e não para o número, ou o ângulo. Então tenho a ao quadrado mais a ao quadrado vezes tangente ao quadrado de θ. Como o a é o termo comum, eu vou deixá-lo em evidência. Então vai ter a que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de θ. Tudo bem? Então só coloquei o a em evidência, de maneira a tornar essa soma uma multiplicação. E com esse termo entre parênteses. Vai ser fundamental para o próximo passo. Bom, então esse denominador, ou esse termo no denominador, ficou dessa maneira e vou jogar aqui. Então, ao quadrado multiplica 1 mais tangente ao quadrado de θ. Bom, é nesse ponto que o negócio fica muito injusto para qualquer um que não seja a pessoa que desenvolveu esse exercício. E ainda mais se você não tem malícia nenhuma nesse tipo de exercício. Bom, eu posso simplificar esse a ao quadrado com esse a. Então teremos a somente no denominador. Agora, eu tenho uma situação meio complicada. Eu tenho secante ao quadrado de θ sobre 1 mais tangente ao quadrado de θ. O ideal seria se a gente conseguisse simplificar. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver se a partir de secante ao quadrado de θ eu consigo chegar nesse termo, 1 mais tangente ao quadrado de θ, de maneira a simplificar. Se eu conseguir provar que os dois se referem à mesma operação, né, eles são iguais, então eu vou poder cancelá-los e descartá-los dessa minha equação, que já está bem complexa. Vamos lá. Então, secante, isso não é continuação, isso daqui é só parte do secante que eu estou tentando simplificar. Secante ao quadrado de θ é 1 sobre cosseno de θ ao quadrado. Certo? Que eu tinha falado, secante é 1 sobre cosseno do ângulo. E como está quadrado, joguei o quadrado aqui em cima. Só que o quadrado de uma divisão
é a divisão dos quadrados. Então, isso daqui será igual a 1 ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de θ. Bom, 1 ao quadrado é igual a 1. Então, eu posso tirar esse quadrado. E aqui que vem um grande, não diria pulo do gato, mas uma grande esperteza. Como a gente está trabalhando com funções trigonométricas, a gente tem que lembrar que o 1 pode ser considerado nessa relação. Essa é uma das mais velhas conhecidas em funções trigonométricas. Cosseno ao quadrado de θ, ou cosseno ao quadrado de qualquer ângulo, mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Então a gente vai substituir este 1 por esse cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Quem está mais espertinho em relações algébricas já deve ter percebido o que vai acontecer. Como eu tenho uma soma com um denominador comum, eu posso separar a soma de duas frações. Então, tenho cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ dividido cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, mais seno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ é igual ao tangente ao quadrado de θ. Porque lembre-se, da mesma maneira que eu usei nessa situação, o quadrado de uma divisão é igual à divisão dos quadrados. Então a mesma coisa vale para o inverso. A divisão dos quadrados é igual ao quadrado da divisão. Seno sobre cosseno é tangente e fica tangente ao quadrado de θ. Então dessa maneira eu consegui provar que secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ. Se esses dois termos, embora bastante diferentes, eu tenho tangente, aqui eu tenho secante, se esses termos são iguais, eu consigo cancelá-los. Então percebam, quem tentou fazer, que o gabarito, a resolução do gabarito ele não mostra esses passos. Então deixa muito para o aluno se relembrar do conteúdo de matemática do ensino médio. Então consegui cancelar vários termos e aqui ficamos com 1 sobre 4π ε0 vezes A, né, que é a única coisa que sobrou aqui no denominador, vezes lambda vezes dθ. Finalmente, achei o meu dE. Agora o que eu vou fazer é substituir aquela relação inicial que eu tinha deixado aqui, né? Que a resultante do campo elétrico é igual à soma vetorial dos componentes.
Então perceba que interessante. A componente, ou aliás, a resultante do campo elétrico, eu tinha escrito que era campo elétrico resultante vezes o cosseno de θ na direção I, mais campo elétrico resultante vezes o seno de θ na direção J. Este é o caso para este caso, porque a resultante, né, desse campo elétrico, por conta da direção, ângulo θ que eu estou considerando, o cosseno, na verdade é o contrário, né, gente? Deixa eu ver se eu fiz certo. Eu fiz errado. Aqui é seno, isso que é bom checar na anotação. Então, como eu estou tomando por base esse ângulo θ, o eixo x, a componente do eixo x, vai ser o ângulo oposto. E o eixo y é o cateto adjacente. Então, vamos ter essa situação. Cosseno de θ. Beleza. Como se trata de uma barra, e uma barra semi-infinita, o campo elétrico gerado ele não vai ser exatamente de uma carga, ele vai ser de infinitas cargas que estão uma do lado da outra, dependendo desse ângulo θ. Então, para cada ângulo θ, eu vou ter uma carga que vai estar no ponto que vai estar gerando um determinado campo elétrico. E é isso que a gente está querendo saber. Então, o campo elétrico resultante vai ser a integral, ou a soma de todos esses campos pequenininhos. Então, a integral do campo elétrico vezes seno θ, porque vai ser os campos gerados na direção x, mais a integral do campo elétrico, da diferencial, né? Cada um daqueles campos elétricos pequenininhos, vezes cosseno de θ. E esses são os componentes na vertical. E aí uma coisa bastante importante. Percebam que, por conta da direção desse campo elétrico E, que a gente percebe já pelo diagrama, ele vai estar na direção negativa de x. Não vou ter componentes na direção positiva, né? Não vou ter componentes do campo elétrico nessa direção, porque eu não tenho barra deste lado. Só barra deste lado, né? Campos elétricos ou cargas elétricas desse lado que conseguiriam gerar componentes nessa direção. Então, somente na direção negativa que eu vou ter. Agora o que eu vou fazer é substituir esse DE, essa relação, em cada uma dessas componentes. Aqui é só uma questão de manipulação algébrica. O exercício já está terminando. A parte mais complicada já foi, faz tempo. É só uma questão de substituição mesmo. Beleza. Então eu tenho E igual menos integral, aí D eu vou substituir pelo D que eu já tinha determinado anteriormente. Menos lambda sobre lambda dθ sobre 4π y0a, aqui é em direção x, então é seno
de θ, direção I, mais integral lambda de θ sobre 4π ε0 vezes A vezes cosseno de θ, e isso na direção J. Pronto, consegui escrever minhas componentes. A última coisa que falta resolver é essa integral. É aqui que vem uma parte bastante importante com relação à consideração das dimensões da barra e dos ângulos possíveis de θ. Então, se eu estiver trabalhando com aquele dx, né, aquelas partezinhas, exatamente nessa extremidade da barra, o ângulo θ ele vai ser 0. Então, a minha integral ela vai ser definida, já que eu estou trabalhando com a variação do ângulo θ, percebam? Vou até escrever de uma outra maneira para vocês perceberem melhor a importância dessa integral. Então, o campo elétrico será definido pela... Vamos fazer o seguinte, antes de definir a integral, eu vou pegar os parâmetros constantes e vou jogar fora da integral. Como vocês devem lembrar, a integral ela só vai fazer efeito, assim como a derivada, em parâmetros que dependem do que está sendo derivado ou integrado. O lambda ele é uma constante nessa situação, porque a densidade é constante ao longo da barra. 4 é um número, então com certeza ele é constante. Π também se refere ao número, é uma constante. O ε0 é uma constante, porque é a constante de permissividade do vácuo. E esse A é essa distância entre o ponto, azão, e a extremidade da barra, ou seja, ele também é uma constante. A única coisa que vamos ter dentro da integral vai ser esse seno θ de θ, no caso da componente I, e o cosseno θ de θ, no caso da componente J. Então a gente joga tudo que é constante para fora da integral. Então, menos lambda sobre 4π ε0A integral seno θ de θ mais integral as constantes lambda sobre 4π ε0A vezes integral de cosseno θ de θ. Eu sempre esqueço desses versores. De θ na direção J. Então percebam, quase tudo que a gente estava calculando se tornou uma constante, principalmente lambda e A. E a gente conseguiu determinar a variação do campo, ou a resultante do campo, através da integral da variação do ângulo θ. Lembrando que cada dx que a gente está considerando ao longo dessa barra que é infinita, ela vai estar relacionada a um ângulo θ. Então, vou colocar aqui no diagrama para vocês perceberem. Se eu estiver caminhando nessa direção, partindo da extremidade e chegar num ponto qualquer, este ponto qualquer ele vai estar a uma distância do meu ponto A, que é o ponto onde eu estou medindo o campo elétrico. Só que nessa situação, o ângulo θ vai ter este valor, essa abertura. Claro que a gente está medindo em radianos, mas ainda assim vai ser um ângulo. Tudo bem? Aí esse ângulo θ ele vai variar desde 0 até 90 graus. Que eu já tinha comentado, Como a barra é infinita,
ela vai chegar num ponto, aliás, ela não vai chegar porque é infinita, mas vai ter um ponto no qual essa distância A vai ser tão pequena que o campo elétrico gerado pela porção dx, uma posição muito distante, vai produzir um campo elétrico com θ 90 graus. Tudo bem? Então, agora o que a gente vai fazer é calcular a integral de seno de θ e cosseno de θ, coisa que é bastante fácil. Só que essa integral ela vai ser definida de 0 até π sobre 2. De 0 até π sobre 2. Porque é a variação de θ. θ está limitado a esses dois ângulos. Então, dentro dessa variação de ângulos, eu vou ter todos os campos elétricos possíveis, que vão ser gerados por cada uma dessas pequenas dimensões que eu considerei, essas dimensões dx ao longo da barra. Então, beleza. Então, vamos calcular a integral e fazer a determinação. Menos deixa eu ver se a câmera está pegando. Bastante. Vezes integral de seno. Integral de seno é menos cosseno. E variando de 0 até π sobre 2. Quem tem dificuldade com isso? Vocês lembram que a derivada, muitas vezes pensar em derivada é mais fácil. A derivada de cosseno é seno. Logo, o que produziu o seno, né, foi um cosseno. Só que aquele negócio, a derivada de um cosseno é menos seno. Logo, a integral de seno positivo vai ser um cosseno negativo. Isso na direção I. Mais quatro π y0a vezes integral de cosseno, aqui é seno, sem problema, que a derivada de seno é cosseno, então não tem problema com relação ao sinal, de 0 até π sobre 2 na direção J. Bom, o exercício está no finzinho. A única coisa que eu preciso fazer é aplicar esses limites às funções trigonométricas e deixar esse termo em evidência. Então, o campo elétrico vai ser igual a menos lambda sobre 4π ε0 vezes A, que multiplica. Aí eu vou fazer cosseno, menos cosseno de π sobre 2, menos cosseno de 0. É assim que aplica a integral definida. Então, cosseno de π sobre 2 é 0, que é 90 graus, né? Então, cosseno de 90 graus é 0. Então, não faz sentido o menos 0. Então, é só 0. Menos, aqui 0, então, 0 menos, porque é final menos inicial. Cosseno de 0 é 1. Então, aqui eu vou ter menos 1. Esse menos é da aplicação da integral delimitada. Cosseno de 0 é 1, e como eu estou com menos cosseno, então vai ficar menos 1. Então, ficamos assim. Isso na direção I.
mais, vou continuar aqui embaixo, vou repetir esse termo, 4π ε0 vezes A, vezes, agora com seno, seno de 90 graus é 1, menos seno de 0 é 0. Isso na direção J. Então, teremos que, finalmente, aqui o que eu vou ter? Menos com menos, mais. Então, 0 mais 1 dá 1. Então, eu vou estar multiplicando todo esse termo por 1. Como aqui é negativo, não vai ter troca de sinal. Então, vai ficar menos lambda sobre 4π ε0A vezes I mais lambda sobre 4π ε0A, né? Porque aqui vai ficar 1 menos 0, vai dar 1. Então vai ser o próprio termo, na direção J. Deixando em evidência, eu tenho que isso é lambda sobre 4π ε0 vezes A, que multiplica menos I versor, mais J versor. E como estou trabalhando com campo elétrico, a unidade vai ser newtons por coulomb. Então essa é a resposta final, tudo bem? Então vejam que é um exercício muito complicado, precisa entender muito bem a situação do enunciado, considerar que é uma barra semi-infinita, então quer dizer que ela vai infinitamente para valores positivos de x, e precisa trabalhar principalmente com a parte algébrica e trigonométrica, sem falar da questão da integral. Então não é um exercício fácil, extremamente complexo. Se você conseguiu entender esse exercício, você vai conseguir entender pelo menos os próximos 2. Tudo bem? Então, a gente se vê num próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham entendido.